Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como foi a semana de vocês? Todos estão bem? E é sempre uma alegria poder estar aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor, que eu creio do fundo do meu coração, que é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada. Aleluia. Talvez você olhe para mim e veja alguém jovem, mas hoje é na condição de irmão em Cristo Jesus que eu venho trazer essa palavra para nossa edificação, consolação e exortação. Amém. Podem tomar assentos. Eu confesso que o meu plano inicial era dar continuidade ao nosso último estudo no livro de Atos. Mas como todos nós sabemos, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Amém. E hoje eu trago novamente a mensagem da minha primeira ministração. Muitos não estavam, mas eu creio que essa palavra se renovará em nossas vidas. Amém. E hoje, depois dessa palavra, você vai levar com você para o seu mês, para a sua semana, praticidade e sabedoria bíblica para lidar com grandes desafios. Independente da sua idade, eu creio que você já viu que a vida não é feita apenas de campos tranquilos. Que às vezes gigantes aparecem, uma insegurança aqui, um problema familiar ali, um problema no trabalho que tira o seu sono. E tem dias, nós somos humanos, que nada mais faz sentido, que as rotas que você traçou nem parecem mais certas e nós só pensamos em desistir, não é verdade? Mas, meus irmãos, o único caminho é para frente. Amém. E hoje eu quero olhar com vocês para a vida de uma pessoa que se dispôs a pelejar contra o gigante. Alguém aí tem um palpite? O nosso querido conhecido Davi. Davi, exatamente. Agora, quero que vocês peguem suas Bíblias e estejam se levantando para nós estarmos fazendo a leitura da palavra, amém? Abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e 33. E vamos aprender juntos o manual de abatedor de gigantes e entender que, com a estratégia certa, não existe nenhum gigante que fique de pé. Todos acharam? Amém. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e 33 diz: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Seu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Todos podem se assentar? Amém. Nós vemos que o primeiro gigante que apareceu na vida de Davi não foi Golias lá no vale, foi Saul. E por que Saul? Saul, ele subestimou Davi. E o dia mau fica mais pesado quando alguém que deveria te ajudar, alguém que deveria te apoiar, olha para você e diz: você não consegue, você não tem idade, você não tem experiência. E logo depois, no versículo 45, nós vemos Davi dizendo: Porém, Davi disse: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Amém. E aqui nós vemos a primeira grande lição na vida de Davi. Não confie na força do seu braço, e muito menos na sua habilidade. Você que caminha com o Senhor está andando de mãos dadas com Ele. Você precisa confiar no Senhor. É nele que nós temos forte amparo, que nós temos socorro. Ele é o nosso escudo e proteção. E acredito que vocês já viram na Bíblia que diz
aquela imagem de nós sermos guardados debaixo da asa do Pai. E é exatamente esse o nosso refúgio. A nossa segurança não vem mais das nossas forças, mas do amparo que Ele nos dá. E Davi, ele tinha essa convicção que ele estava ali pela vontade do Senhor e que o Senhor traria o auxílio. Enquanto isso, nós vemos que Golias estava ali falando de suas armas, a minha espada, a minha lança. E Davi não. Davi contava com o nome do Senhor, que provê aos exércitos, que sustenta os exércitos. E Davi, nós vemos que ele está plenamente convicto. E ele tem uma postura de fé. E eu acho que esse é o primeiro lembrete que nós precisamos ter quando nos deparamos com grandes gigantes. Que nós podemos e devemos recorrer ao auxílio do nosso Senhor e não tentar batalhar contra esses gigantes na força do nosso braço. Nos versículos anteriores, nós vemos que já haviam aparecido gigantes menores na vida de Davi. Nos versículos 34, nós vemos: Então, disse Davi a Saul: Seu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do seu rebanho. E logo no 37 nós vemos: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, o Senhor seja contigo. Então nós vemos que outros gigantes menores apareceram na vida de Davi. E esses gigantes, eles serviram para Davi como um lembrete. O Senhor já me ajudou lá atrás, Ele estava comigo, Ele me guardou, Ele já me protegeu antes, e como foi antes, vai ser de novo. Amém. E nós, como Davi, nós precisamos ter essa convicção de que quando nós nos depararmos com gigantes novos, nós podemos olhar para trás e dizer: o Senhor me livrou da garra do urso e do leão, e do mesmo modo, Ele me livrará desse gigante hoje. Aleluia. Então, com isso, nós fechamos o nosso primeiro ponto. Confie no Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, se prepare no melhor da sua habilidade. Nós vemos que tentam preparar Davi de um modo que ele não estava preparado, de um modo que ele não sabia lidar. Nos versículos 38 e 39, diz assim: Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, se nós formos olhar assim, se um guerreiro, ele treina a sua vida inteira com uma espada, consequentemente ele tem a maestria na espada. Quando chega na hora da guerra, não está na hora de aprender a usar uma lança. Está na hora de você usar o que você sabe. Muitas vezes, para vencer grandes gigantes, realmente nós teremos que aprender coisas novas. Mas qual é o ponto? Você só pode fazer o seu melhor. E é interessante como Davi, ele faz 3 coisas muito importantes. Primeiro, ele analisa a situação. Ele entende a necessidade. Por quê? Davi chega, vê um marmanjo de 3 metros de altura, que carrega uma espada quase tão pesada quanto o próprio Davi, e aí Davi faz uma análise inteligente. Ele olha e fala: no corpo a corpo contra esse camarada não tem como, vai ter que ser na pedrada. Porque a funda, Davi sabia manusear. Então, depois que ele faz essa análise, ele analisa a situação, ele sonda o que está disponível para a resolução daquele problema. Irmãos, quando nós vamos buscar o que não está disponível para a gente resolver o problema, convenhamos, não vai dar. Você cria um outro problema para resolver. Porque para você usar aquilo que não está disponível na hora,
Não tem como, porque não está disponível. E aí você cria uma outra etapa nesse momento de crise. E Davi, no seu curto tempo de preparo, pelo menos imaginemos assim, ele vai e recolhe 5 pedras. E ele se prepara para aquela ocasião. E aqui entra mais uma coisa importante. Essa aqui eu quero que vocês escrevam e, se puder, memorizem. Espere para o melhor, se prepare para o pior. Existem diferentes explicações do porquê Davi recolheu 5 pedras. Eu já ouvi dizer que Davi pegou 5 pedras porque ele falava, eu vou derrubar Golias e derrubo os outros 4. Porque falavam que Golias tinha 5 irmãos, né? Mas não sabemos. A Bíblia ela não nos confirma isso. Mas nós vemos que Davi, ele teve um tipo de preparo. Ele se preparou para aquela ocasião. E às vezes, no momento de dificuldade, a gente está indo atrás de tudo que é armadura de Saul. Eu estou com esse problema, eu não sei, me ajuda, o que você faria? E isso é bom, porque na Bíblia, nós sabemos, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas às vezes, a resolução do problema não é encontrar um novo jeito de lidar com aquilo, mas entender o que o Senhor tem nos preparado para fazer. E nós vemos que no momento de crise, Davi foca no que ele sabia fazer. E nós vemos que isso é uma combinação muito importante. Você saber que não é pela força do seu braço, mas entregar tudo que está disponível. Amém. Então, qual que é o grande gigante que apareceu na sua vida? Qual que é o preparo que você tem que ter para lidar, que corresponda ao tamanho do seu gigante? Nós vemos que Davi decidiu que 5 pedras era o suficiente. Se não fosse na primeira, ia na segunda e assim vai. Mas ele estava utilizando o que ele sabia fazer. Então, quando aparecer um gigante na sua vida, primeiro, confie no Senhor. E depois, prepare no seu melhor da sua habilidade para lidar com esse desafio. Amém? Em terceiro lugar, nós vemos uma estratégia muito brilhante no jeito de Davi lidar com Golias. Mire na cabeça. Tá, mas como assim mire na cabeça? Qual é o jeito mais rápido, mais eficaz de trazer esse problema que apareceu na sua vida para o chão? Precisão. Você precisa de precisão. Nós vemos Davi entrando na batalha no versículo 49, que diz: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Muitas das vezes, nós gastamos uma energia absurda tentando resolver o problema na base do soco, no grito, muitas das vezes até no desespero. E nós vemos que o gigante nem balança. E qual é o jeito mais rápido, mais eficaz, mais inteligente de trazer esse gigante para o chão? Davi, nós vemos que ele não jogou um balde de pedras em Golias. Ele escolheu a pedra certa e mirou no ponto exato e derrubou esse gigante. E hoje, qual que é o seu ponto exato? Se o gigante é financeiro, não adianta só você pedir milagres, se você não tem a precisão de sentar e fazer uma análise do que está sangrando no bolso. Se o seu gigante é o trabalho ou a língua, aqui, né, no Japão, muitas das vezes é a barreira da linguagem. Não tenta aprender tudo de uma vez. Foca no vocabulário que você vai precisar para resolver o problema de hoje. Seja preciso. Amém. Se o seu gigante é uma crise familiar, qual que foi a atitude que abriu essa brecha? E é nesse lugar que você precisa atacar com perdão, atacar com mudança de postura.
não lute com gigantes inteiros de uma vez. Encontre a testa dele. Ache a vulnerabilidade dele. E aí, quando você descobre onde aplicar essa força, com a direção de Deus, o que parecia tão impossível de ir para o chão, cai apenas na atitude certeira. E, em quarto lugar, checkmate. Quando o gigante vem para o chão, nós vemos que Davi não perde tempo. Meu irmão, quando o gigante tomba com a pedra, nós vemos no versículo 51, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-o da bainha, e matou-lhe, cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. E essa é a parte que geralmente os livros de crianças não mostram. Mas o que acontece? Quando o gigante cai no chão, Davi, ele não começa a festejar. Nesse momento, Davi, ele não tinha uma espada, né? Nós vemos que ele não aguentava a espada. Então, ele toma a própria espada do gigante. E nós vemos que há um peso profético nisso. Ele se apodera da ferramenta do inimigo para decretar o fim daquela batalha. Era uma espada desproporcional. Nós vemos que o gigante tinha 3 metros. Então a espada, por si só, era desproporcionalmente pesada e intimidadora. Mas Davi, ele não hesita. Ele sabia que, para o gigante não se levantar, o corte precisaria ser definitivo. E Davi se certifica que esse gigante fique no chão. Ele decapita o gigante. E nós vemos que, por si só, nós falamos, esse gigante não vai se levantar. Irmãos, a guerra ela não se vence com trégua. Se vence com a vitória total. O erro de muitos cristãos é achar que porque o gigante caiu, ele não é mais perigoso. Mas, irmãos, o inimigo ferido é ainda mais perigoso que o inimigo de pé. Porque o inimigo ferido está esperando você baixar a guarda para morder seu calcanhar. Então, nós vemos que Davi, ele não deu tempo para o contra-ataque. Ele não aceitou uma trégua. Davi aceitou a vitória definitiva. No reino de Deus, o quase, ele não traz libertação. Quase venci essa tentação. Quase mudei de hábito. Quase finalizei o problema. Irmãos, o quase é o lugar onde os gigantes se levantam. Davi, ele sabia que um gigante sem cabeça não contava história, e muito menos voltava para a batalha. O serviço incompleto é um convite para um sofrimento futuro. Então, termine o que Deus te deu autoridade para terminar. Porque, se você não termina o trabalho, essa aqui também, quando eu estava estudando, eu levei para mim também. Se você não finaliza o gigante volta para finalizar você. E muitos de nós lidamos com o mesmo gigante, com esse mesmo desafio de novo, e de novo, e de novo, porque a gente abate, mas a gente não finaliza. A gente derruba e deixa ele lá. Então, não fique esperando esse gigante se levantar de novo. Não deixe esse gigante respirar. Cuida para não enfrentar a mesma prova. Cuida para não enfrentar o mesmo problema. Se você tiver controle disso. Se você não tiver, ore a Deus e da próxima vez você vai saber onde mirar. Amém. Vamos dizer que foi uma crise relacional. Se foi, não adianta só você fazer as pazes no domingo e na segunda-feira você voltar a ser a mesma pessoa ignorante, ausente ou indiferente. Corta a cabeça desse gigante. E cortar, o que significa? Significa você mudar a fonte. Se a crise veio porque você não ouvia, aprenda a silenciar. Se a crise veio porque você não priorizava, abra um tempo na sua agenda.
Não alimente hoje o monstro que você quer ver morto amanhã. Se foi um problema de saúde, qual foi a crise? Se essa crise foi causada por negligência, entenda, o milagre de Deus te coloca de pé, mas é a sua disciplina que te mantém caminhando. Mude a rota da sua rotina. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, tratar bem desse templo é uma forma de adoração. Não peça a Deus saúde se você continua investindo no que te faz mal, no que te adoece. Se muitas vezes a gente fala, eu esfriei espiritualmente. Irmãos, fogo não apaga do nada. Ele apaga por falta de lenha. Se você parou de ler a palavra, parou de orar, parou de se envolver com o corpo de Cristo, você que abriu a porta para esse gigante se levantar. Não repita o erro de achar que a fé se mantém sozinha. O golpe final aqui é a consistência. É o não que você diz toda manhã para vir se encontrar com o Senhor. Amém. Quando você identificou esse problema, identificou esse gigante, trouxe ele para o chão, está na hora de você se certificar que ele não vai se levantar. Amém. Se você está lidando com desafios agora, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, o que essa história significa para você hoje? Significa que você não vai mais apenas sobreviver essa batalha. Não significa que você vai também só sobreviver ao seu trabalho, sobreviver à sua escola. Termine com chave de ouro. E o que é terminar com chave de ouro? Terminar com chave de ouro é fazer exatamente o que Davi fez. Não deixe o trabalho pela metade. Se foi na sua escola, o gigante é aquele trabalho impossível. Não estude só para tirar, só para passar de ano no mínimo. Organize o seu tempo. Peça a Deus. E quando entregar o seu trabalho, entregue com excelência. Isso é cortar a cabeça do gigante da procrastinação. Se muitas das vezes é no seu emprego, o desafio às vezes é uma meta inalcançável, ou até o ambiente do seu trabalho. Não lute com suas forças, pedindo demissão mentalmente todo dia. Ore, peça estratégia ao Senhor e trabalhe com integridade. E finalize essa tarefa com tanta qualidade que o problema não terá como se levantar contra você de novo. Terminar com chave de ouro é crer que em Cristo nós não somos mais sobreviventes de batalhas. Nós somos mais que vencedores. E nós vemos que Davi, ele não voltou para casa dizendo, ufa, eu sobrevivi a esse gigante. Não, Davi voltou com a cabeça do gigante na mão. Amém. E com o troféu da vitória. Amém. O que Deus começou na sua vida hoje, Ele vai terminar. Mas Ele conta com a sua coragem para dar o golpe final. Então, quando o problema cair, não comemore cedo demais. Eu acredito que todos aqui já viram aqueles vídeos de competição, aí a gente vê o ciclista lá correndo, aí ele começa a levantar as mãos, aí passa o cara rapidinho, pão, passou, e aí? Você não terminou o serviço, meu irmão, ele vai voltar para ti. Então, vá lá, resolva, mude o hábito, resolva essa pendência e cheque mate. Amém. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, até mesmo no seu ministério. Não deixe gigantes tontos pelo caminho. Certifique-se que eles não vão mais se levantar. Irmãos, a história de Davi, ela não termina com apenas um gigante no chão. Ela termina com uma nação liberta. E hoje, Deus, Ele não te chama apenas para sobreviver aos gigantes. Ele te chama para ser um vencedor em Cristo Jesus. Talvez você saia daqui e você já saiba qual que é o seu gigante. Às vezes você já até derrubou, mas você não abateu. Então, guarde isso. Não deixe gigantes tontos na sua vida. Se Deus te mostrou onde você precisa mudar, mude.
Se Deus te mostrou onde cortar, corte. Se Deus te mostrou onde mirar, então haja com precisão. Não empurra para amanhã o que Deus te deu autoridade para resolver hoje. Porque quem não finaliza o gigante volta para finalizar você. Então, vá até o fim. Resolva. Decida. E que quando você sair daqui hoje, você não leve só uma palavra, mas leve uma decisão tomada no seu coração. Eu sei que foi muito rápido, mas é porque... Então, eu queria pedir um favor para vocês. Se levantem. Olhem para o irmão do seu lado, mas olhem nos olhos dele e diga com autoridade: você é um abatedor de gigantes. Irmãos, entendam uma coisa. O Deus que trouxe você aqui hoje não quer te ver apenas sobrevivendo às batalhas. Ele te deu a pedra para você derrubar. E Ele também te deu a espada para finalizar. Não saia daqui apenas com uma história bonita na sua cabeça. Saia com uma decisão tomada. Amanhã, quando o medo bater na minha porta, você não vai se esconder. Quando dúvidas aparecerem na faculdade, no seu trabalho, onde quer que seja, você não vai recuar. Você vai olhar para o problema e vai lembrar de quem está segurando a sua mão. A batalha é do Senhor, mas a atitude de correr para o campo de batalha é nossa. A mira é de Deus, mas quem solta a pedra é você. Vá e termine o serviço. Mate o que está te matando. Corte a cabeça do que está tirando a sua paz. Porque em Cristo, você não é apenas um sobrevivente. Você é um vencedor. Amém. E lembre-se, lá no começo, Davi ele tinha convicção de que ele estava ali pelo Senhor. Mas entenda uma coisa, antes de Davi derrubar Golias, todos nós vamos ter que enfrentar um Saul nos bastidores, né? Sempre vai aparecer um Saul tentando te desanimar. Saul olha para você e diz: você é jovem, você não tem capacidade. Mas às vezes o desânimo ele vem de onde a gente menos espera, disfarçado de conselho prudente. E nós vemos que eles tentam medir Saul pela aparência. Eles tentam medir Davi pela aparência, mas Deus mede pelo coração. Se Davi ele tivesse dado ouvido a Saul, ele nunca teria chegado a Golias. E se você der ouvido a quem não acredita no seu chamado, você vai acabar morrendo com armaduras de outra pessoa. Você vai acabar morrendo em batalhas que não eram para você. O abatedor de gigante, ele não precisa de Saul para vencer Golias. Ele só precisa da presença do Senhor dos Exércitos. Amém? E é com isso que eu encerro a pregação de hoje. Eu agradeço a todos que estiveram orando por mim essa semana. Eu quero chamar a apóstola para estar orando por nós agora. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Para aplaudir o Senhor. Amém. Amém. Obrigado pela palavra. Eu creio também, Yuri, que Davi, ele tinha vivenciado experiências ruins, ele não aplicou as coisas ruins das suas experiências na vitória que ele tinha. Ele buscou a sabedoria de Deus. E eu vejo assim em você, que você possa ter essa sabedoria. As batalhas estão aí. E elas não vão findar de um dia para o outro. Vão ficar mais fortes. Então, para que você vença as batalhas, você tem que passar acima, você tem que subir acima das suas emoções. As emoções nos traem. O nosso coração é enganoso.
Então, para você que é jovem, você começou essa palavra, eu sou um jovem, mas a Bíblia diz assim para os jovens: jovens, eu vos escrevo, porque vocês são fortes, porque vocês venceram o gigante, vocês venceram o maligno. E é porque Deus vê em vocês a capacitação de obedecer, é que Deus deposita a revelação. Uma revelação sem obediência não traz resultado. Então, eu aplico a sua palavra na minha vida, todos os dias. Desde a primeira vez que você pregou, eu comecei a falar qual é o gigante. Eu não preciso ter medo do gigante, eu preciso derrotar o gigante. E eu preciso, na hora que ele cair, pular em cima dele, catar a espada dele. E eu fico imaginando, porque você sabe que eu sou uma pessoa que imagino, né? Eu já vi, assim, o gigante no chão, e eu pulando em cima dele, largando o salto aqui, catando a espada e cortando a garganta do bicho. E depois, você vai sair dali todo ensanguentado, com o sangue do inimigo. Muitos de nós, queridos, a Bíblia diz que ai daquele, olha aqui, ai daquele que não mergulhar sua espada no sangue do inimigo. Ai daquele que deixar o inimigo vivo. É a Bíblia que fala, tá? Pode procurar, tá lá no Velho Testamento. Mergulhe. Eu, quando eu vi, a primeira vez que eu vi o Luciano Subirá falando ele pregou esse texto, que a gente tem que tirar a espada e mergulhar no inimigo. Eu, meu Deus, eu fiquei apavorado. Falei assim, onde é que está isso, né? E daí está lá no Velho Testamento, que você tem que remover a espada. Você não pode manter a espada na cinta. Você tem que remover e vencer o inimigo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O inimigo tem que morrer. Na minha vida, na sua vida. E o inimigo pode ser a mentira, a calúnia, pode ser a rebelião, a desobediência, pode ser o tirar a paz da família, que é uma forma muito eficaz que o diabo usa de filhos tirando a paz da família, mulheres tirando a paz do marido tirando a paz da esposa, dos filhos, líderes não sendo realmente obedecido para que haja paz, entendeu? Eu preciso de prestar atenção se eu estou tirando a minha espada do inimigo, porque a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Então eu preciso de usar a minha espada, que é a palavra de Deus, na fonte certa, aqui, bem no terceiro olho, irmão. É no terceiro olho que você derruba o inimigo. Esse daqui, ó, só frontal. Ele traz um controle sobre você. Quem entende ponto chakra sabe disso, né? Que você abriu esse daqui, ó. Quem vê pornografia está na roça. Abre o ponto chakra. As imagens entram em sua mente. No consciente, subconsciente e inconsciente. E daí ele fala aqui, ó. Fala atrás. Monta no seu cangote, dá uma surra em você todo dia, faz xixi em cima de você e você pensa que é unção. Palavra de Deus. Está na hora de vencer esse inimigo. Eu quero orar com você, quero que o Yuri fique aqui, quero chamar o Jonas. Eu quero orar com você, para que você não se deixe ser envolvido nas suas emoções, comprometidos no seu chamado, comprometido na sua família, no seu trabalho, mas que você ande em lugares mais altos em Deus. Quando você vê o inimigo, você fala, não,
o meu Deus, segundo o que Ele preparou para mim, segundo o que Ele tem para mim. Ele não deixou nem o seu próprio filho isento de sacrificar por mim. O seu filho sacrificou por mim. Assim é tudo que é santo, é tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. É isso que guarda os meus sentimentos, é isso que me atrai para Ele, é isso que me leva para Ele. Eu me fortaleço na força do seu poder, eu me revisto com a armadura de Deus, eu guardo o meu coração, eu estabeleço aquilo que o Senhor me deu, eu vigio no altar que o Senhor me deu. Eu sou um altar bendito. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, por cada pessoa que está aqui, que ouviu essa palavra, aqueles que estavam pela internet, que ainda tem gigantes, Pai, emocionais, espirituais, gigantes talvez naturais, como finanças, casamento, Senhor, dificuldades de relacionamento. Eu quebro agora com toda a força de Satanás, seus demônios, com todas as mentiras, todos os enganos que são contra a verdade de Deus, porque a Tua palavra diz, Pai, que toda e qualquer mentira proclamada, todo estigma maligno que foi aceito, eu repreendo em nome de Jesus toda infiltração demoníaca nos meus pensamentos, entre as minhas emoções, entre o Shaiá, o Eridá, o Neflesh, o Neshama, entre todos esses lados, esses mundos da minha alma, que o sangue de Jesus seja aplicado, e eu cancelo toda obra maligna e declaro agora, Pai, a força do Senhor, a alegria do Senhor, que é minha força. Eu declaro agora que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e separa juntas e medulas, corpo, alma e espírito, e discerne as motivações do meu coração. Toda motivação errada, toda motivação contaminada pela cultura que eu vivi na minha vida, eu anulo agora em nome de Jesus. Toda a cultura que foi contra o conhecimento de Deus, eu anulo na autoridade do nome de Jesus. E como Davi, eu não uso armadura emprestada, eu busco do Senhor a minha armadura, eu busco do Senhor a minha destreza, eu busco do Senhor o meu conhecimento, eu busco do Senhor a minha força, e eu combato todo o inimigo que vem contra a minha alma, contra a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Aprenda a guerrear suas guerras. Nessas pequenas instruções que o apóstolo Rony Chaves passou para nós, ele falou muito sobre adoração. Que a adoração, ela realmente destrói a feitiçaria, e nós estamos num país, querido, pagão. E a verdadeira adoração, quando eu realmente me esforço, né, em Salmos 148, diz que existem os altos louvores de Deus, né? Nas montanhas, lugares altos. Nós já fizemos algumas adorações em montanhas aqui no Japão. E eu preciso que você veja a adoração de forma diferente. Não é cantar cânticos, mas é você expressar, você ser o altar que Deus pode morar. Você ser a casa favorita de Deus. E para isso, queridos, pequenos princípios têm que ser colocados. Davi, como o Yuri pregou, ele não chegou diante do gigante despreparado. E ele também não foi pego de surpresa. Ele chegou já tendo vencido um urso e um leão. Ele chegou já sabendo da resposta
que Saul era o rei, Saul poderia ter mandado matar ele ali, não precisava nem enfrentar o gigante, ele poderia ter morrido. Mas ele não se importou, sabe, irmão, às vezes de descer. Tem gente que nunca desce, irmão, é nariz empinado. Aqui é duro. E quanto mais duro for as suas duras cerviz, aqui, ó, mais Deus vai pôr gente para te contradizer. E mais situações você vai sofrer. Dá uma amolecidinha aí, vê, você tá com... Diz que meningite também, ele deixa duro o pescoço. Dá uma mexidinha aí, irmãos. Deixa eu ver se você consegue baixar o pescoço. Né? Aqui no Japão, é uma cultura você se abaixar diante de uma autoridade. E ele não precisa ter feito nada para você de bom. Se passar uma autoridade, você chegar numa prefeitura, um funcionário da prefeitura, ele tem uma autoridade. A cultura é com que você se abaixe. E quanto mais baixo você ficar, mais alto é o nível da autoridade. Isso é cultural. Né? Você vai no aeroporto, quando você vai passar pela imigração, se você chegar muito no narizinho empinado, eles mandam você para outra fila. Eu já vi gente brasileira chegar assim. Mandar ir para outra fila. Lá na outra fila não tem ninguém atendendo. Aí tem que vir um para atender. Eu já vi acontecer isso aqui em Osaka. E às vezes nós, irmão, diante de Deus, precisamos nos curvar diante da soberania dEle e dizer o quanto nós precisamos dEle. O quanto nós somos ainda carecedores desse derramar, né, da graça dEle. Não vencemos por si só. Já vencemos muito estar aqui. Já foi uma batalha estar aqui. Já foi uma luta estar aqui. Agora, irmão, não deixa o inimigo vivo, só tonto. Corta a cabeça dele. Corta e mergulha sua espada no sangue do inimigo. Amém? Então, essa semana você tem um desafio nos próximos 3 meses. Nós estamos falando de 3 meses. São 90 dias, basicamente, de você estar atento a pequenos movimentos. Não escute qualquer pessoa. A Bíblia diz assim, na multidão de conselho há sabedoria. Ok, mas que tipo de conselho que tem sabedoria? Que tipo de pessoa que você está ouvindo? Porque se eu ouvir uma pessoa que não é de Deus, eu vou ouvir um conselho que não é de Deus. E às vezes a gente escuta. Olha, quantas pessoas, quando nós viemos aqui para Higashiome, falou para mim, na minha cara assim, a senhora está doida. Que isso? Não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí eu tive que ouvir a palavra de Deus. Se eu chamei, eu sou fiel para manter. Então, irmãos, confie na palavra de Deus, declare ela. Eu tenho feito com as meninas da dança, todos os dias, a Alicia que posta na sala da dança, o Salmo 56. E eu tenho orado o Salmo 56. Eu não sei se todos têm feito, mas o Salmo 56, para mim, ele é de muito valor, porque, assim, uma batalha, porque vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus em qual eu coloco a minha esperança. Nesse Deus eu o louvarei. Então, 21 dias de decreto, todo dia, cortando o pescoço do inimigo. Todo dia mergulhando a espada da palavra. Isso é poderoso. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Yuri, pela sua palavra, agradecer a cada um de vocês, em nome de Jesus, que vocês realmente nesses próximos 3 meses busquem do Senhor com toda a força da sua alma, e Deus responderá em nome de Jesus. Deus será favorável, você estará debaixo do favor de Deus, não debaixo de jugo,
todo jugo seja quebrado por causa do nível de unção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que levante sobre si a luz do seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma semana de vitória, de estratégia de guerra, de estratégia de realmente estratégia de vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu os abençoo, uma semana repleta de bênção em nome de Jesus. Não esquecendo que hoje às 15 horas nós temos o altar de adoração em Coca. Então, por favor, você que pode ir, esteja lá em nome de Jesus. Amém?